Olá, Sincroquim! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Sabrina Vons, sou terapeuta holística e trago a espiritualidade na prática através do Tzolk'in. Hoje estamos no quinto dia em conexão com os portais de ativação galáctico. São 10 dias e você vai observar muitas coisas acontecendo de uma maneira muito mais intensa do que normalmente acontece, justamente para que os insights, as curas, as transformações venham. Visto que estamos numa onda encantada de sobrevivência, hoje chegamos no tom rítmico, que é o tom que traz para nós a igualdade, traz também o equilíbrio entre as coisas e ele estabiliza o desafio que a gente trouxe lá no tom lunar. Se você não assistiu, eu vou deixar os cards aqui e para que você entenda mais profundamente quais eram os nossos desafios desses 13 dias. E hoje, quem fica responsável pelo tom rítmico para estabilizar todo esse medo que a gente tem da morte, do desapego, do não controle, da necessidade de observação, é o Kim do cachorro rítmico branco. E justamente o cachorro branco vai trazer para nós o equilíbrio entre a lealdade do nosso coração e a lealdade com os instintos de sobrevivência. Eu quero que você pense e reflita sobre como os instintos de sobrevivência estão impedindo o seu coração de se manifestar. Muitas vezes nós deixamos de ser amorosos, de ser compassivos para com o próximo, de sermos mais leais também, por justamente em algum momento o seu instinto de sobrevivência lá no passado ou durante toda a sua vida fez com que você reafirmasse crenças sobre o que era ser uma pessoa amorosa e compassiva, uma pessoa leal e uma pessoa que seguia pelo seu próprio coração. O seu modo de sobrevivência trouxe você até aqui com muitas crenças e reafirmando dia após dia que seus instintos precisavam vir antes do seu coração. E agora nós precisamos que isso se estabilize através da igualdade. Nós precisamos que isso se estabilize para que você não desista desse coração puro que existe em todos os seres. O compassivo, que é o arquétipo do cachorro branco, nos traz exatamente esse relembrar de que todos nós temos a mesma centelha divina dentro de nós e que precisamos ser compassivos para com o outro. Quantas vezes você desistiu de ser uma boa pessoa? Eu escuto isso diversas vezes dentro dos meus atendimentos terapêuticos e isso me faz também muitas vezes pensar sobre a própria vida. Quanto vale a pena nós sermos leal para com o outro, sermos leais ao nosso coração, aos nossos sentimentos e também aos impulsos do nosso propósito? Quanto nos custa sermos nós mesmos na mais pura essência? Ontem nós já vimos isso e entrar dentro desse processo do autoconhecimento, da reflexão das nossas emoções e o controle que essas emoções têm sobre nós, sobre as nossas atitudes, é de extrema importância e também bem desafiador de ser feito. Muitas pessoas precisam olhar cada vez mais, se não todas as pessoas, olhar para dentro dos seus sentimentos, admitir, sem tanto preconceito, tanto tabu, sem tantas amarras, condenações, porque a serpente tem essa sombra de olhar para as questões e colocar tabus. Então, a mulher, quando sente o seu corpo, quando olha para o seu corpo, é promíscua, ou o homem, quando olha para os seus sentimentos, quando olha além do seu instinto de sobrevivência, é fraco. Então, todos esses tabus que nós temos em relação à sexualidade, em relação aos nossos corpos físicos, em relação às nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, isso tudo é algo muito desafiador de ser feito. E quando nós usamos os processos do Tzolk'in para olhar isso com calma, uma coisa por vez, digerir assuntos por vez, tudo se torna muito mais leve e mais cíclico de ser feito. Eu quero que você entenda que o Tzolk'in e a espiritualidade na prática que eu estou trazendo para você é justamente para você refletir assunto por assunto em camadas diferentes, camadas mais profundas, para que a transformação, para que o autoconhecimento se expanda cada vez mais. É importante você entender que o autoconhecimento ele tem como essa função. Nós entrarmos no nosso processo de identificação de nós mesmos sem tantas amarras, sem tantos os medos que nós tivemos no passado, sem entrar em tanto processo desgastante, porque o nosso modo de sobrevivência
foi algo ativado e que dita diariamente como que nós devemos agir sem que nós percebamos, né? No modo automático ali a gente tem muitas escolhas que fazem com que nós esqueçamos do nosso livre-arbítrio e que nós podemos fazer exatamente como o nosso coração manda, sem tanto tabu, sem tanta amarra. No tom rítmico, quem guia é exatamente o mesmo Kim, tá? Então é o cachorro que guia a nossa jornada. Então hoje eu quero que vocês olhem com um olhar de compassividade para com a sua própria vida e com a vida do outro. Na mesma intensidade, amar ao próximo como a ti mesmo é de extrema importância. Então, antes de tomar qualquer atitude, ame ao próximo como a ti mesmo. Porém, precisamos entender, como foi lá no passado, que eu trouxe para vocês, como esse amor precisa acontecer sem que haja controle, sem que haja essa necessidade do apego, porque esse é um dos nossos desafios, o apego. Você ama sem apego, você ama de maneira livre, você ama incondicionalmente, que é o grande ponto aqui que a gente precisa aprender. O desapego da matéria e o amor leal. De pontos de força, exatamente, nós temos no análogo aqui a energia da lua, que já mencionamos. Então, saber o que move você mentalmente, inconscientemente e emocionalmente vai ajudar você muito também a saber impor limites, trazer mais igualdade entre você e as suas relações, seja no trabalho, seja na sua relação amorosa, seja suas relações de amizade. Saber dar limites é muito importante e isso tudo vai estar equilibrado entre o seu amor para com o próximo e a sua própria experiência como um ser humano. Do nosso desafio, nós temos o antípoda, e o antípoda traz para nós uma necessidade de expandirmos naquele assunto que é um pouco desconhecido, que é um pouco distante do que estamos vivendo no aqui e agora, que é o sol rítmico amarelo. Então, reconhecer o ser iluminado que somos, também reconhecer nosso lugar no mundo é muito difícil e geralmente nós estamos emaranhados em muitas questões do passado, das nossas relações, também das condenações que a própria sociedade nos traz, e isso faz com que esqueçamos da luz que temos. Então, hoje eu quero que você relembre da sua luz e que não é necessário mais se apagar, se sentir invisível para que você seja amado. Logo aqui abaixo nós temos o macaco galáctico azul. Então a nossa integridade vai ser exatamente sabermos escolher que, apesar de nessa busca incansável de ser amado, de se sentir pertencente, que é o nosso modo de sobrevivência, a gente entenda quais são os nossos pontos de ilusões devido à nossa criança interior não se identificar, não se sentir integrada dentro de nós mesmos. Nós precisamos acolher nossa criança interior dentro de nós mesmos para que não deixemos que as dores dela acabem nos movimentando através das ilusões, através de muitas coisas que não são bem verdade, que não são leais às nossas essências, que não respeitam também os nossos limites, acabem se tornando algo muito denso e se aproveitando dessa compassividade que você possui. Quero trazer para você uma reflexão através do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que vai trazer exatamente essa energia do compassivo. Então, pare tudo que você está fazendo e preste atenção nessa energia. Perdoar. Existem muitos meios e proporções com as quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação, por uma ofensa. É importante lembrar que um perdão final não é uma capitulação. É uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar ser mais paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total, liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito, que a compensação já é suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. Para certas pessoas,
finalizar o perdão significa considerar o outro com indulgência, e isso é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas mais profundas de perdão está em dar ajuda compassiva ao ofensor por um ou outro meio. Olha que interessante o compassivo novamente aparecendo. Essa é a energia do cachorro, então preste bastante atenção. Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho de cobra, mas sim ser sensível a partir de uma postura de compaixão, segurança e preparo. O perdão é onde vão culminar toda a abstenção, o controle e o esquecimento. Aí que está a energia do nosso tom lunar, né? O controle, uma necessidade de soltar esse controle. Não significa abdicar da própria proteção, mas da própria frieza. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, condescendência e falsidade. É melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição às pessoas que são difíceis para você do que agir como um robô insensível. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até que, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar uma chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só se. Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente, você quem decide. Como uma mulher sabe que perdoou? Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância, em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há em seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre, mas sem a menor dúvida existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. E o que eu quero trazer para vocês hoje? Perdoar. Deixar ir algumas coisas e entender que você pode sim ser um compassivo, que tá tudo bem você ser essa pessoa que escolhe a maneira que você vai perdoar. Se você vai perdoar através de uma oração, processo terapêutico, se você vai perdoar verbalmente ou internamente, você é quem decide. Mas não esqueça de deixar o amor nascer dentro de você e você resgatar o compassivo que você é. E é isso, eu espero que você esteja se sentindo dentro dessa tribo de pessoas compassivas que estão buscando cada vez mais sair desse modo de sobrevivência que você comprou lá atrás, encontrar o seu modo de sobrevivência aqui e agora e reativar a chama do seu coração com equilíbrio e igualdade. E é isso. Não esqueça de comentar aqui abaixo, compartilhar com alguém que você sentiu no seu coração, fazer parte dessa matilha que você se encontra. E eu espero vocês até o próximo encontro.